José Oswaldo de Souza Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, São Paulo, em 1909. Só se formaria em 1919, quando seria o orador da turma. Publicou seus primeiros trabalhos em O Pirralho, semanário paulista de crítica e humor que ele mesmo fundou em 1911. Em 1912, viajou para Paris, entrou em contato com o futurismo e conheceu Camille, mãe de Nonet, seu primeiro filho, nascido em 1914. Em 1922, escreveu o romance Trilogia do Exílio. Desde então, escreveu outras obras: Estrela de Absinto, A Escada Vermelha, Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, etc. Sua atuação é considerada fundamental na cultura brasileira da primeira metade do século XX. Em 1924, iniciou o movimento Pau-Brasil, juntando o nacionalismo às ideias estéticas da Semana de 22 e, em 1926, casou com a pintora Tarsila do Amaral. Fundou em 1927 a Revista de Antropologia com seu Manifesto Antropofágico e escreveu o Manifesto Antropofágico, em que propôs que o Brasil devorasse a cultura estrangeira e criasse uma cultura revolucionária própria. Com a crise de 29, teve as finanças abaladas, rompeu com Mário e separou-se de Tarsila. Prestou concurso para a cadeira de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a tese A Arcádia e a Inconfidência, e em 1945 obteve o título de livre docente. Oswaldo de Andrade faleceu aos 64 anos em 22 de outubro de 1954 em São Paulo. Suas obras foram Os Condenados, Estrela de Absinto, A Escada Vermelha, Pau-Brasil, Poesias Reunidas, Ponta de Lança, A Arcádia em Confidência, A Crise da Filosofia Messiânica, A Marcha das Utopias, Um Homem Sem Profissão. Nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913, numa família amante das letras e da música, e seguiu as duas vocações. Vinícius já compunha versos ao cursar os estudos secundários em sua cidade natal. Em 1930, ingressou na Faculdade Nacional de Direito, formando-se em 1933, mesmo ano em que lançou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Amigo de Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade, publicou outros livros de poemas nessa década. Não se dedicou muito tempo à advocacia, ingressando no Ministério da Educação para exercer o cargo de censor cinematográfico. Formou-se em advocacia e foi diplomata de 1943 a 1968, seguindo em 1946 para Los Angeles como vice-cônsul. Serviu também em Paris, Montevidéu e novamente Paris. Durante esse tempo, publica diversas obras. Em 1954, inicia-se como teatrólogo, escrevendo a peça Orfeu da Conceição. Sua paixão pela música o levou a trocar a carreira diplomática pela de músico profissional, tornando-se uma das figuras exponenciais da bossa nova. Exerceu intensa atividade na área de cinema, teatro, poesia e música. Em 1969, foi exonerado do Ministério das Relações Exteriores pelo regime militar. E em 1970, iniciou sua parceria com Toquinho, que iria continuar até o fim de sua vida. Em 1980, na volta de uma viagem à Europa, sofre um derrame a bordo do avião. Morreu aos 67 anos de edema pulmonar em 9 de julho de 1980 em São Paulo.
Suas obras foram Soneto de Intimidade, Soneto da Mulher ao Sol, Serenata do Adeus, Insensatez, Soneto de Fidelidade, Judeu Errante, Tarde, Samba da Bênção, Rua da Amargura.